Olá, meus queridos. Que bom podermos nos encontrar nessa dia tão importante para nós. Às quintas-feiras, no Núcleo Espírita Leon Denis, estaremos reunidos presencialmente. Mas que maravilha! Como nós podemos agradecer a Deus? Estamos aqui através das nossas tecnologias e podemos mudar. Estou muito feliz, porque, mais uma vez, nós temos certeza, e agora com muita certeza, não são as paredes do Núcleo Espírita Leon Denis, lá na Estrada do Moinho 35, Campo Grande, Rio de Janeiro, que fazem a nossa casa, a nossa instituição, não é mesmo? Nós participamos casa é que fazemos a casa espírita. Então, hoje, estamos na casa espírita, cada um nas suas casas, mas cada um vibrando, mas vibrando muito, para que os amigos espirituais estejam ao nosso lado, estejam em nosso lar, estejam nos fortalecendo, nos dando aquilo que precisamos para a nossa melhoria física, mental e espiritual. Então, nesse momento, eu, falando da minha felicidade, agradecendo já o que tanto estão fazendo para que aconteça esse momento do plano material e do plano espiritual. Agradeço muito, mas vamos agradecer ao plano espiritual superior. O plano espiritual superior que sempre nos acompanha, que está sempre nos favorecendo o melhor possível para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Então, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, Leon Denis, nosso patrono e toda a sua equipe espiritual, esteja neste momento nos favorecendo, nos dando condições de estudarmos um pouco a doutrina espírita, de estudarmos um pouco mais tudo aquilo que nós estamos, nesse momento, precisando receber. Que nós tenhamos, Senhor, a proteção dos bons espíritos que estejam nos favorecendo hoje e sempre. Então, meus irmãos, nós vamos conversar hoje sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. A influência do Espiritismo no progresso. A página inicial, que nós vamos, antes de pegarmos o livro dos Espíritos realmente, vem de Kardec, na Gênese, no capítulo 18, é o último capítulo da Gênese, que fala dos sinais tempos, que fala os tempos são chegados e começa falando dos sinais do tempo. E por que eu escolhi essa mensagem de Kardec? No Livro dos Espíritos, as questões 798 e 802, fala sobre essa influência do Espiritismo no progresso. Mas a Gênese, Kardec vem, 11 anos depois, vem nos dizer o que os Espíritos falam, o que ele nos colocou, mas de uma forma mais amadurecida, talvez, ampla. E essa página aqui do capítulo 18, que nós vamos começar com o item 2, diz assim: na criação, tudo é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente. Nem nas menores, nem nas maiores coisas. Depois, inicialmente, afastar qualquer ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm de ser na marcha do conjunto. Nós
um pouquinho só para refletir o que Kardec fala, e que é lindo. Na criação, tudo é harmonia. E como não podemos negar isso? Na criação, Deus, nosso Pai, nos dá condições de perceber a sua sabedoria, a sua justiça, a sua bondade. E tudo é harmonia. E ele diz aqui, não podemos pensar que o que está acontecendo é capricho de Deus. Essa ideia deve ser afastada. Nós vamos pegar o momento atual que nós estamos passando. Esse momento, com certeza, é necessário. E nós temos que ter certeza, nós, todos da humanidade, mas principalmente nós espíritas, que isto é necessário, que estamos passando por dificuldades, não vamos negar, mas dificuldades são necessárias. Como diz Kardec, elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Continuando, isso diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro, marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência, que o tornaram progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Fisicamente, a ciência nos coloca que houve várias modificações. E por que houve essas modificações? Kardec fala aqui que eu achei perfeita essa imagem. Olha que ele diz, a perfeição da habitação está relacionada com a habitante. Então, no mundo primitivo, aqueles galados dinossauros, os dinossauros estavam num lugar maravilhoso, num paraíso. Os seres humanos já não achariam assim. Então, os habitantes do globo terrestre foram mudando a partir do momento de que eles se aperfeiçoavam. Saíram os dinossauros, entraram os homens. Os homens primitivos, com certeza, tinham outra configuração dos hábitos e do físico mesmo. Por quê? Eles tinham que comer carne crua. Lembra que não tinha fogo ainda? Não tinha forno? Não tinha fogão? Então, os homens daquele tempo precisavam serem mais fortes, terem mandíbulas mais fortes, dentes mais fortes, porque eles comiam, se alimentavam de duras, né? Vamos dizer assim. Então, a Terra foi se aperfeiçoando, os homens foram fisicamente também se dando, como disse aqui, né, a perfeição da Terra, do ambiente terreno, foi de acordo com a perfeição do físico, dos homens que habitavam a Terra. Isso fisicamente, o progresso se faz e a Terra, o nosso globo terrestre, vai progredindo lentamente, mas de acordo com a necessidade. Continuando, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se realiza sob o poder de forças materiais, os homens também concorrem para isso com
esforços da sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Vamos dar uma paradinha aqui também? Moralmente, com certeza, o homem progride e é através da inteligência, cada vez mais apurada, o homem vai também contribuindo para o aperfeiçoamento do globo terrestre, né, da nossa Terra. Então, Kardec diz aqui, os homens concorrem com esse progresso porque eles têm inteligência, e a inteligência vai se evoluindo cada vez mais com os esforços que os homens fazem. Olha o exemplo que nós temos hoje. Olha, estamos conversando sem estar naquele local maravilhoso que nós amamos, mas estamos conversando e poderíamos atingir um grande número de pessoas. Poderíamos atingir, estamos atingindo já um grande número, mas poderemos atingir muito mais, porque o canal do NELD ficará aí à disposição desse estudo e como tem de outros. Então, nós podemos, através da inteligência, através do nosso esforço, ou estarmos aqui fazendo a reunião espírita, que eu até aconselho, como eu já fiz, e a vocês a fazerem, que ainda não fez, coloque seu copo d'água. Olha, a gente já colocou o nosso copo d'água, não é só para beber aqui, não, é para fluidificar. Nós temos certeza que, nesse momento, os espíritos que estão juntos a nós estão agindo a nosso favor, estão nos favorecendo e fluidificando, sim, a nossa. Estamos falando no bem, estamos pensando coisas boas. Vocês aí estão, com certeza, também participando plenamente. E eu garanto, eu posso garantir, porque são os espíritos que nos garantem que não apenas nós que aqui estamos conectados estamos sendo beneficiados. Muitos que estão a nós, a nossa família, a nossa comunidade toda estará também sendo beneficiada neste momento mais um pouquinho, de acordo com as nossas ações. E também os desencarnados, esses que precisam tanto ainda, né? Nós sabemos disso. Eles estarão também, com certeza, recebendo essa ajuda espiritual para que eles progridam, para que eles percebam não há como ficar parado, estacionado. O progresso que é inevitável. Então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Nós, continuando, os tempos são chegados, finais dos tempos, ele diz assim: esse duplo progresso se realiza de duas maneiras. Note bem. Uma lenta, gradual e insensível, outra por mudanças mágicas. Cada uma delas resulta em um ponto ascensional mais rápido, que marca por características acentuadas períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de um certo modo, fatais no seu conjunto, porque estão submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o fim da humanidade, ou seja, o objetivo da humanidade, é o progresso. Apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, dado a uma raça, nação, de outras vezes é geral.
Então, vamos comentar esse capítulo, esse parágrafo um pouquinho mais. Olha bem que o progresso é duplo, como ele disse, né? Ocorre lenta, gradualmente, que nós nem percebemos. Eu tenho certeza que, como eu, muitos de vocês podem também dizer isso, né? Se eu pensar há 10 anos, há 20 anos atrás, e comparar com o eu progredi muito moralmente, progredi também intelectualmente, mas foi imperceptível esse progresso. A mesma coisa acontece com o nosso globo terrestre, acontece com as outras pessoas, todos nós progredimos, gradual, insensível. Mas existe, como Kardec diz, existem as mudanças mais bruscas. E vamos voltar de novo para esse momento que estamos passando, né? Esse momento, com certeza, é um momento que nós estamos forçados a mudar. É uma mudança brusca. O que nós vamos fazer com isso, ou o que nós estamos fazendo com essa oportunidade, esse forma de progresso mais intensivo, isso vai depender de cada um de nós. Então, é o que Kardec colocou. Nos detalhes, esses movimentos são subordinados ao livre. Nós temos a liberdade de aproveitar ao máximo essa oportunidade e realmente pensarmos, meditarmos o que fazer, nos melhorar agora e quando essa pandemia acabar, ou nós podemos também ficarmos reclamando, ficarmos inconformados. Até muitos, que eu conheço, muitos, estão questionando a lei de Deus. E como Kardec colocou, esse movimento de progresso, ele nos detalhes, ele está subordinado ao livre-arbítrio do homem. Mas no conjunto, e aí é que estamos, né? No conjunto, esse progresso ele vai se fazer sim. Esse progresso vai se fazer, está se fazendo, porque, como ele disse, né, aumento progressivo de maneira brusca, e nós temos que agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade, porque, apesar dos inconvenientes, nós, no silêncio, estamos em casa, em segurança. Em outros momentos, a humanidade teve que progredir de maneira brusca através das guerras, através das lutas, do sangue derramado. Então, nesse momento, pensar que estão protegidos dentro de casa, e mesmo aqueles que estão na rua trabalhando, fazendo a sua parte com os médicos, os enfermeiros, a quem agradecemos sempre muito, do plano material e do plano social, eles também estão em posição muito mais, se é que a gente pode dizer assim, cômoda, do que se fosse uma guerra, onde chegassem os feridos, onde chegassem os baleados, onde chegassem aqueles que com certeza estariam em condições muito deprimentes. Então, vamos continuar a leitura para que a gente perceba que esse progresso que nós estamos, nesse momento, passando etapa, e podemos dizer brusca, como Kardec disse, esse progresso ele é muito, muito mais, vamos dizer assim, favorável. Favorável. Podemos continuar. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável.
Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode ser que os tempos marcados por Deus são chegados, como também se pode dizer que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e a colheita. Então, estamos numa lei natural, meus irmãos. Quando a humanidade está pronta, nós garantir que o progresso se faz. Nós vamos dar uma pulada, porque eu aconselho a todos vocês a lerem o capítulo 8 de A Gênese, porque esse capítulo é maravilhoso, muito bom, inclusive para a época que estamos passando, para que nós possamos, à luz do Espiritismo, entendermos, né, as nossas... tudo que muitas vezes nós ainda temos dificuldade de entender. Então, quando? Agora já na página 652, no meu livro, que é a Gênese, na edição do Leon Denis. Dessa lei emana a da perpetuidade das ligações entre os. A morte não os separa e não põe fim às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Também a fraternidade. Os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos entrarem em seus corações e em seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza. Então, irmãos, olha bem o que Kardec fala, não é? Que, na verdade, nós temos, com certeza, que agradecer muito ao doutrina espírita, ou ler logo assim, né, o capítulo, o item 12, onde Kardec diz assim: quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, compreende que ele é um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Ao iniciá-la nos ministérios do mundo invisível, ele lhe mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não caminha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Se mostra ele na sociedade, despojado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, certa para ele como a sucessão dos dias e das noites. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que viverá outra vez e que de tudo ele adquiriu em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Ele encontra em existências anteriores a razão do que é hoje em dia, e do que o homem se faz hoje, ele pode deduzir o que será um dia. Puxa, meus irmãos, olha que beleza que Kardec coloca para a gente, como o Espiritismo, como nós estamos do nosso tema, como ele nos ajuda, como ele ajuda a humanidade a entender o que se passa, a progredir. Por quê? Porque ele vem desvendar para nós tudo aquilo que muitos até deixam de acreditar em Deus. Por quê? Eles, ao entender, muitos ainda entendem, que começar a berço e vão terminar no túmulo,
Eles não entendem por que as diferenças, as desigualdades. Vem o Espiritismo e nos mostra que nós viemos de outras vidas, que nós estamos aqui cumprindo uma existência, uma programação para o nosso bem, mas nós teremos outras vidas. E aí, como ele diz, né, o futuro se mostra ele na sua realidade, despojado dos preconceitos, da ignorância e da superstição. Olha que beleza! Porque se eu sei que eu tive uma vida anterior, talvez eu tenha tido uma outra cor, talvez, com certeza, eu tive uma outra posição social, eu até nasci em outro ambiente, em outro país. Então, a gente tem certeza disso, nós sabemos, como Kardec diz, né, que aquele do Espiritismo sabe que nós não somos limitados a uma existência de X anos, que nós, com certeza, já tivemos outras vidas. E aí os preconceitos caem, são derrubados. Por quê? É como eu disse, né? Nós não poderemos, de maneira alguma, esquecer de que nós já tivemos outras vidas com outras realidades e que, nesse momento, eu estou nessa vida, nesta realidade, mas daqui ao futuro eu estou fazendo agora, né? Como ele termina dizendo assim, em letras em negrito, o homem, do que o homem se faz hoje, ele pode deduzir o que será um dia. Então, e aí ele vem falando, né, como nós começamos a ver, que dá solidariedade. Isso faz com que o homem seja mais solidário, seja mais fraterno, porque ele entende que aquele que hoje está ao seu lado, ou aquele que está subordinado a ele, pode ter sido alguém muito querido em outra vida, e muitas vezes foi, ou que será, né? Ele tem que hoje trabalhar para isso no mundo espiritual, em outra oportunidade, ele pode estar na sua família. Então, a solidariedade, a amizade, também com o espiritismo, ela promove isso mais no ser humano, né? Indo aqui no capítulo 18, para a gente passar para o livro dos Espíritos, com as nossas questões, ele diz assim: nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável, pelas provas que fornece das verdades fundamentais, preenche o vazio que a incredulidade ou nas ideias e nas crenças, pela certeza que ele dá de um futuro de acordo com a justiça de Deus e que a razão mais severa pode admitir, ele ameniza as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis de beleza, ele oferece a solução de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje. E, por sua vez, destrói a incredulidade e a superstição. Para ele, não há como, nem sobrenatural, nem maravilhoso no mundo, tudo se realiza em virtude de leis imutáveis. Então, o Espiritismo, né, como Kardec fala aqui na Gênese, vem trazer muita contribuição para o progresso da humanidade, porque ele permite, através de provas, verdades fundamentais, ele vem mostrar que as dúvidas ou as incertezas ou aquilo que nós tínhamos, né, no passado, hoje não tem mais razão de ser. Então, as leis da natureza, o Espiritismo nos fala todas as da natureza, tudo de acordo com é natural, é natural. Então, os espíritos são nós
encarnados ou desencarnados, pertencemos à natureza. Então, a comunicação dos espíritos com os encarnados, os espíritos desencarnados com os encarnados, é uma lei natural. Então, isso vai nos favorecer a retirar da nossa mente todas aquelas superstições ou aqueles medos que nós tínhamos passado. Então, vamos ver a questão 798, a questão 798 do Livro dos Espíritos, justamente nesse capítulo, né? Influência do espírito do espiritismo, desculpe, no progresso. A 798. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, Kardec pergunta, né, se apenas algumas minoria, poucas pessoas conheceram o espiritismo, ou vai ser crença comum de todos, a humanidade inteira vai conhecer o espiritismo. E aí, olha que os espíritos nos falam isso no final do século XIX. Certamente que se tornará crença geral e avançará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Chegou o tempo em que há lugar entre os conhecimentos humanos. Viu? Os espíritos nos garantiram que o espiritismo vai ser crença. Muitos, né? E voltamos, né, àquela frase que nós sabemos, né? Não vai ser o espiritismo, né? Mas a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E porque ele será fazer parte dos conhecimentos. Quais são os conhecimentos humanos? A física, a química, a geologia, geografia. Então, o espiritismo é ciência. E essa parte da ciência, com certeza, já está envolvida no conhecimento geral, e alguma coisa ainda falta, né? Mas, continuando aqui, nós vamos até entender. Olha que os espíritos falam. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais, porém, como a ficar insulados, quer dizer, isolados, contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Olha o que os espíritos nos falam, que nós não podemos ter assim, a pretensão de que o espiritismo será aceito como não foi no seu início, com a abertura das mentes. No início, meus irmãos, nós sabemos, o espiritismo ele foi muito combatido, inclusive os espíritas, o espiritismo e os espíritas, né? Hoje não, hoje nós usando o canal da internet, podemos estar falando livremente sobre a doutrina espírita, mas há um tempo atrás isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E o que Kardec fala aqui é que os contraditores, muitos, eles vêm combater interesses materiais. Muitos por convicção. Eram de outra filosofia e acham que não é dessa filosofia errado. Tudo bem. Mas muitos por interesses materiais. Olha, meus irmãos, vamos pensar bem. Aquele fazendeiro cheio de posses, que tem que faz das suas posses motivo para humilhar, para
para subjugar, ele tem a notícia de que ele pode, na outra vida, em uma vida daqui a um tempinho só, ele ao contrário, ele vai ser talvez um funcionário dessa empresa, o trabalhador dessa vida, ele, ele prefere negar, diz, não, isso é impossível, não vai acontecer. É um dos exemplos, estou dando um exemplo bem simples, de pessoas que combatem a doutrina espírita porque não aceitam a reencarnação, por exemplo. Tá bom? Então, os espíritos falaram com toda certeza que o espiritismo ele vai ser, está sendo, nós já podemos dizer, mas eles dizem que virá a ser crença geral. E nós teremos algumas lutas, né? Depois Kardec faz anotações, né, umas explicações dele, e a gente não vai ler, porque para a gente poder comentar as outras questões, mas ele fala, né, que o cristianismo também teve, deu um exemplo, né, o paganismo demorou a ser realmente retirado das mentes, né? Hoje nós não temos mais as crenças, né? Pelo menos na maioria do povo civilizado não existe mais o paganismo, mas o cristianismo teve que combater o paganismo, porque e mesmo com o cristianismo, com Cristo e depois do Cristo, o paganismo ainda teve muito através daquelas oferendas, através dos sacrifícios e muitas outras, os deuses que o paganismo dizia que havia. Então, isso tudo, aos pouquinhos, sendo destruída essa ideia e passamos a ideia cristã que o Cristo colocou, né? Então, na próxima pergunta, na pergunta 799, que nós acreditamos até que é uma a principal, olha que Kardec, dentro do nosso tema, desse tema, Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Como ele pode contribuir para o progresso? E olha a resposta dos espíritos, tendo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então é que nós estávamos falando, né? O Espiritismo vem abolir os conceitos errôneos, né? De seitas, de castas, de separação, de cor. Nós não temos, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso, né? Mas o que nós achamos assim, muito conveniente enfocar é que, como é que diz que o Espiritismo vem destruir o materialismo. O Espiritismo não combate filosofia nenhuma, religião nenhuma, mas ele combate, sim, o materialismo, que o materialismo é fonte de muitas atitudes que são progresso, que vem contra a humanidade. E aí nós vamos pegar, que eu não poderia deixar de citar Leon Denis. Que saudade dos nossos amigos do grupo que estuda o livro Depois da Morte. Nós estudamos o livro Depois da Morte nas sextas-feiras, às 20 horas, lá na casa, né? Núcleo Espírita Leon Denis. E esse livro, Depois da Morte, ele tem ele é muito importante, inclusive nós entendermos esse capítulo, a influência do espiritismo
ingresso, mas nós vamos ler aqui o que é o materialismo, o que Leon Denis fala sobre o materialismo, já que Kardec disse que o espiritismo vem combater o materialismo. Então, olha que o nosso irmão diz: pode seguir assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula propriedades inerentes em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ele contém. A ideia de um princípio espiritual é uma hipótese. A matéria governa a si mesma através de leis fatais, mecânicas. Ela é eterna, mas só ela é eterna. Saídos do pó, retornaremos. O que chamamos de alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, consciência, é apenas uma função do organismo e dissipa-se com a morte. O pensamento é uma secreção do cérebro, disse Carl Vogt. E o mesmo autor acrescenta: as leis da natureza são forças inflexíveis, não conhecem nem a moral, nem a benevolência. Olha como alguém pensa assim, mas pensam, até hoje ainda se pensa assim. E aí, o Denis nos fala: se a matéria é tudo, o que é então a matéria? Os próprios materialistas não saberiam dizer. A matéria, desde que se analise na sua essência íntima, esquiva-se, escapa e foge, como uma miragem enganadora. Os sólidos transformam-se em líquidos, os líquidos em gases, além do gasoso vem um estado radiante. Depois, através de refinamentos inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Ela se torna essa substância etérea que preenche o espaço tão tênue que a tomaríamos como o vazio absoluto, se a luz não a fizesse vibrar atravessando-a. Assim, de grau em grau, a matéria se perde numa poeira invisível. Tudo se resume em força e em movimento. Leon Denis escreveu isso no início do século XX. Leon Denis estava falando de física quântica. Então, hoje, hoje, nos nossos dias, os materialistas estão cada vez mais perdendo o seu conceito, ou mudando, não perde, mas mudando o seu conceito. Tudo é matéria. O que é matéria? Se a matéria ela vai se desfazendo, até como diz aqui Leon, parece até que não tem nada, é um vazio. Então, isso é materialismo, pensa assim. Aí, Leon Denis, só para ler mais um pouco desse livro, que é muito bom, nós estamos no capítulo Materialismo e Positivismo, no livro Depois da Morte. Se o mundo é apenas um composto de matéria governado pela força cega, quer dizer, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular contínua dos mesmos fenômenos, produzindo-se segundo uma ordem estabelecida. Não se veria esta adaptação inteligente dos meios ao objetivo, essa harmonia das leis, das forças, das proporções que se manifesta em toda a natureza. A vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Não se saberia essa tendência, esse impulso que em todas as idades do mundo, desde o aparecimento dos elementares, dirige a corrente vital, através de progressos sucessivos para formas cada vez mais perfeitas. Cega, inconsciente, sem objetivo, como a matéria pode diversificar-se, viver-se no plano grandioso, cujas linhas aparecem para qualquer ator atento. Como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza
desde as esferas que povoam o espaço até os órgãos tão delicados do corpo humano, até o inseto, o pássaro, a flor. Leon Denis é um poeta, né? Então, ele vem dizer que não faz sentido a matéria se governar própria por ela mesma, né? Ele vem nos dizendo, né, que a matéria tem algo superior, algo imaterial a governá-la, a mostrá-la, coordenar toda essa maravilha da natureza. Esse capítulo é lindo, a gente não tem tempo para a gente lê-lo todo, mas só para a gente perceber, né, o que o Espiritismo vem, dizem os Espíritos, na 8, destruir, combater o materialismo, porque que realmente há algo além dessa matéria que nós conhecemos. Existem matérias que os cientistas não conhecem, que nós não conhecemos, existem matérias, existem dimensões ainda materiais que nós não conhecemos, mas o Espiritismo vem e quem estuda o Espiritismo pode, com certeza, estar a par de tudo isso. Mas vamos à próxima questão, que é a questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Kardec perguntou, porque o homem sempre foi muito materialista, né? Naquele tempo, hoje. Então, será que a gente não tem que temer que o Espiritismo não pode triunfar? E olha que os Espíritos conhece bem poucos homens, quem imagine causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem. Ele, na 798, na explicação, fala 2 ou 3 gerações que o Espiritismo teria que enfrentar. Então, nós já estamos mais ou menos nessa época, né? Então, ele diz assim, que algumas gerações, para que se apaguem totalmente os vestígios dos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito, e já o haveria dado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, olha que beleza, que ensinamento, né? O homem se transforme, a gente quer que o homem, a gente quer se transformar, que nós, seres humanos, nos transformemos, assim, repentinamente em anjos. E os Espíritos dizem que isso não é possível. Se a gente quer isso, é porque a gente não conhece o gênero humano, né? Ele diz a formação é lenta, mas ele diz que se servir para, vamos dizer, um defeito for diminuído ou abatido, que já é de bom tamanho. Então, com certeza, né, é preciso que algumas gerações passem para que ele seja realmente aceito como uma crença geral, como foi falado no início do nosso estudo. Aí, na 800, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E a gente vai ler também, né, 802, que já está terminando, né, que termina o nosso trabalho, visto que o Espiritismo tem que indicar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção
penetre até nos mais incrédulos. Então, duas perguntas que Kardec fez, as últimas perguntas que nós estamos estudando, né? Por que os espíritos não ensinaram tudo desde o início? E aí, os espíritos respondem: não ensinar às crianças o que ensinar aos adultos, e não dás ao recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, com seus ensinos, embora incompletos. Preparar o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, os espíritos ensinaram sim. E também, depois da morte, nesse livro que vamos de mencionar, de Leon Denis, ele começa a falar das doutrinas secretas na Grécia, no Egito, nas filosofias antigas, todas, só que havia duas filosofias, havia dois ensinos, um para o povo, e esse tinha imagens, tinha histórias, tinha muita coisa de material, porque o povo precisava, ou precisa disso, né? Mas havia a doutrina secreta dos iniciados, que era a maioria oral, mas que muita coisa se pode resgatar hoje ainda, e que hoje se sabe que, na verdade, Grécia, Roma, na Índia, se falava sim de reencarnação, se falava sim de comunicação com os espíritos se comunicavam, havia uma doutrina espiritualista, uma doutrina sobre as verdades espirituais muito séria, só para o povo, né? Então parece, né, que foi o espiritismo que trouxe essas revelações, mas não, com certeza o espiritismo para nós mais um pouco da nossa dentro da nossa maturidade intelectual e moral também. E na última, né, que Kardec pergunta, como muita gente pergunta, por que os espíritos, já que querem que espiritismo é tão bom, por que fazem materializações em público? Por que eles não, com a sua falange espiritual, trazer os fenômenos que alguns acham que com fenômeno se daria, né? Se os homens acreditariam. E olha, então, nós estamos terminando a nossa live de hoje. Essa resposta ela é muito, muito mesmo interessante. Olha que os espíritos falam. Desejaria milagres, mas Deus os espalha a mão cheia diante dos vossos passos. E ainda há homens que o negam. Então, Deus nos faz milagres do dia nascer, o sol, a chuva, a nossa vida mesmo, né? Nosso organismo. Deus faz esses milagres todo dia. E muitos homens não acreditam, não creem em Deus. Conseguiria, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais ocorrido às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de convencerem pela razão. Então, meus irmãos, Deus não nós nos convençamos através dos prodígios, porque não iríamos convencer, né? Com certeza, nem os espíritos querem isso. Eles querem que realmente nós nos convençamos pela razão. Então, meus irmãos, estamos terminando, nós chegamos na última questão. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito por estarmos aqui mais uma vez pela internet, pelo progresso. E que bom quando a gente pode botar esse progresso para fazer boas
divulgações, boas notícias, espalhar o bem. Vamos continuar fazendo isso. Então, meus irmãos, agradecendo a vocês já por estarem junto comigo, agradecendo a equipe, ajuda, mas vamos agora agradecer a Deus. Vamos finalizar a live de hoje com um pensamento muito, mas muito forte, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a Leon Denis, que continue nos favorecendo, que favoreça todos os nossos irmãos em humanidade, que favoreça os nossos governantes, aqueles que têm poder de minimizar os efeitos dessa pandemia, possam ser bem-vindos e que tenham sempre bons aconselhamentos, possam ajudar a vencer esse período que nós sabemos, como nós estudamos hoje, necessário para o nosso progresso. Que Jesus continue com todos nós, que possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, encerrar essa live e que possamos voltar o mais rápido possível e que estejamos com certeza e mais com certeza dentro da doutrina, fazendo aquilo que nós precisamos fazer para a nossa melhoria e para a melhoria de todos que estão à nossa volta. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz.